presença de Deus e também convide outras pessoas para que verdadeiramente, quando o Senhor voltar, sejamos nós e mais pessoas, né? Agora, nesse momento, nós vamos cantar Brilha em Mim e ao som vamos nos colocar em pé. Pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, como nós fomos alcançados um dia. Amém, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por ter o desejo de continuar nos instruindo
e nos salvando, Senhor, a cada dia, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Agora, nesse momento que vamos abrir a tua palavra, pedimos que o Senhor esteja na vida do pastor Dairo, continuando, Senhor, usando ele, e aquilo, Senhor, que ele falar, ó Pai, que fique gravado em nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma semana. E acho que agora vocês já acostumaram, né? O que a gente vai ter agora, antes de começar? Provinha. Uma provinha sobre o tema passado. Então, o pessoal que está com as canetas e as folhinhas, que puder ajudar a distribuir. Eu tinha feito uma imagem com o ranking certinho, mas acabei tendo problemas para transmitir. E deixa eu anunciar aqui rapidinho. Nós temos algumas pessoas que estão indo muito bem, lembrando que, como incentivo, estaremos dando uma Endros, né, por essas provinhas. Então, das pessoas que fizeram as duas provas, a irmã Ana, o irmão Joaci, o irmão Fábio, o Laelso, a Alexandra, são as pessoas que estão disputando ali em cima. O restante também não está muito atrás, é questão de 1, 2 pontos, então tem muita coisa para acontecer ainda. Temos mais 3 provas depois da de hoje, né? Quem estava aqui semana passada, vocês acharam a prova fácil ou difícil a última? Mais ou menos, né? Hoje a gente vai ter então uma prova que eu acho que está um pouquinho mais fácil. Eu espero. Obrigado. Esperar todos estarem com papel e caneta. Se alguém não tem, ergue a mão que vai chegar até você. Uma hora chega para todo mundo. Já chegou para todos o papel e a caneta? Alguém está sem? Se não, vamos começar daí. Posso começar? Então vamos lá. Primeira pergunta. Baseado na semana passada. Após 3 anos e meio de seca, o profeta Elias vem até Israel e restaura o quê? Opção A, os 10 mandamentos. Opção B, o altar do Senhor. Opção C, o culto ao Senhor. E opção D, a guarda do sábado. Então, é baseado no título da semana passada, essa pergunta. Então, o que Elias restaura? Opção A, os 10 mandamentos. Opção B, o altar do Senhor. Opção C, o culto ao Senhor. Ou opção D, a guarda do sábado. Então, essa é a primeira pergunta. Podemos ir para a segunda? Sim. Então, segunda pergunta. Eu comentei que a restauração que o profeta Elias fazia, e que nós devemos fazer hoje, tem a ver com 3 coisinhas. E eu falei isso várias vezes na última semana. E a pergunta é: quais são os 3 significados da restauração do altar? Opção A, obediência, testemunho e adoração. Opção B, serviço, salvação e adoração. Opção C, adoração, testemunho e salvação. Ou opção D, testemunho, sacrifício e salvação. São bem parecidas, né? Mas na semana passada eu comentei que a restauração tem a ver com 3 coisinhas. Então eu vou repetir as opções. Opção A, obediência, testemunho e adoração. Opção B, serviço, salvação e adoração. Opção C, adoração, testemunho e salvação. Ou opção D, testemunho, sacrifício e salvação. Posso ir para a próxima? Sim. Terceira perguntinha. Quais são as 2 partes do ministério do santuário com relação a tempo? Vamos lá. Opção A, serviço de sacrifício e serviço de jejum. Opção B, serviço de confissão e serviço de adoração. Opção C, serviço de celebração e serviço de contrição. Ou opção D, serviço diário e serviço anual. Então, essa é a terceira pergunta. Posso ir para a quarta? Todos responderam?
Vamos para a quarta. Como era chamado o serviço diário? Opção A, contínuo. Opção B, esporádico. Opção C, necessário. Ou opção D, todas estão certas. Qual era o nome do serviço diário? Essa é a pergunta. Todos responderam? Posso para a próxima? Sim. Vou repetir. Como era chamado, qual era o nome do serviço diário? Opção A, contínuo. Opção B, esporádico. Opção C, necessário. Ou opção D, todas estão certas. Então, vamos para a próxima. O serviço diário era dividido em duas partes. Que partes são essas? Opção A, coletiva e individual. Opção B, pelos vivos e pelos mortos. Opção C, pelos erros que as pessoas sabiam que estavam errando e pelos erros inconscientes. Ou opção D, do pecado e da salvação. Então, o serviço era dividido em duas partes. Que partes eram essas? Opção A, coletivo e individual. Opção B, pelos vivos e pelos mortos. Opção C, pelos erros que eles sabiam que estavam cometendo e pelos que eles não sabiam. Ou opção D, de pecado e de salvação. Quais eram os dois tipos de sacrifícios? Posso ir para a próxima? João 3,16, eu comentei semana passada que é a morte de Cristo na cruz, que era um sacrifício de alguma coisa, que cumpria alguma parte. A pergunta é, o sacrifício de Cristo na cruz foi um sacrifício? Opção A, individual. Opção B, coletivo. Opção C, parcial. Ou opção D, completo. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi qual das partes do sacrifício do santuário? Opção A, individual. Opção B, coletivo. Opção C, parcial. Ou opção D, completo. Então, vamos lá. Posso para a próxima? Então, vamos lá. Elias, o histórico, o profeta, lá no passado, restaurou o altar do Senhor. Mas a Bíblia nos fala, em Mateus 17:11, por favor não abra o texto, que isso seria colar, que o Elias, do tempo do fim, não ia restaurar o altar do Senhor. Ele tinha outro trabalho. Opção A, restaurar os 10 mandamentos. Opção B, restaurar o sábado. Opção C, restaurar todas as coisas. Ou opção D, restaurar o templo de Jerusalém. Então, aqui vocês acham que é o trabalho do Elias do tempo do fim. O que ele vem restaurar? Estamos para a próxima. Eu comentei para vocês sobre o título, que eu ia começar a cobrar o título, né? Eu vou cobrar o título mais uma vez. Então, quem se recorda do título do tema da semana passada, essa vai ficar mais fácil. Então, qual era o título do tema da semana passada? Opção A, Apocalipse de Elias. Opção B, o mensageiro do Apocalipse. Opção C, Elias, o restaurador do sábado. Ou opção D, Elias, o restaurador de altares. Então, uma das opções foi o tema da semana passada. Vamos para a penúltima agora. Nós adventistas entendemos que a morte de Cristo na cruz foi um sacrifício coletivo. Porém, cremos que o sacrifício individual acontece no santuário. Em que data nós cremos que Jesus saiu do santo para o santíssimo? Opção A, 22 de outubro de 1944. Opção B, 21 de outubro de 1844. Opção C, 21 de setembro de 1844. Ou opção D, nenhuma está certa. Vamos então para a última pergunta. Posso repetir? Ok. Então, quando nós cremos que Jesus saiu do santo para o santíssimo? Opção A, 22 de outubro de 1944. Opção B, 21 de outubro de 1844. Opção C, 21 de setembro de 1844. Ou opção D, nenhuma está certa. E vamos agora para a última pergunta. Em 22 de outubro de 1844,
Jesus entrou no Santíssimo e começou um juízo. Qual que é o nome desse juízo? Opção A, juízo pré-advento. Opção B, juízo comprovatório. Opção C, juízo executivo. Ou opção D, juízo investigativo. Então, essa é a última pergunta. Se todos responderam, eu peço que... Posso repetir? Ok. Opção A, juízo pré-advento. Opção B, juízo comprovatório. Opção C, juízo executivo. E opção D, juízo investigativo. Então, são as 4 opções. Eu acho que eu perdi. Eu pensei que eu estava na... Eu acho que eu perdi o oitavo. Não sei mais nada. Acontece. Alguma pergunta sumiu aí? Você estava falando 9, né? Acontece, tudo bem, está tudo certo. Então, pessoal, por favor, alguém pode me ajudar recolhendo as folhinhas que eu já vou passar o gabarito, para a gente poder depois ir para a mensagem de hoje. Obrigado. E aí, fácil ou difícil de hoje? Facinho. Facinho, difícil? O que vocês estão achando? Está indo bem? De boa. Vai dar certo. Vamos lá. Oitava. Você falando no final coletivo, mas eu achei que era a pergunta anterior só estava repetindo. Deixa eu ver aqui. Não, oitava não é sobre o coletivo. Essa foi uma antes já. Vamos lá então. Se todos já responderam a provinha, eu vou passar o gabarito, tá? Primeira pergunta. Após 3 anos e meio de seca, o que Elias vem restaurar? O altar. O altar do Senhor. Então ele vem restaurar o altar. Segunda pergunta. Quais eram os significados dessa restauração? Era adoração, testemunho e salvação. Eu falei algumas na outra semana, mas é difícil lembrar, né? Quais as 2 partes do ministério do santuário? Diário e anual. A próxima pergunta. Como era chamado o serviço diário? Ele era chamado de? Contínuo, serviço contínuo. Ele era dividido em 2 partes, coletivo e individual. A morte de Cristo na cruz foi que tipo de sacrifício? Sacrifício? Coletivo. Ele é um sacrifício completo, tá? Quem pensou completo, você está certo. Só que não é o nome que era dado no santuário, o nome era sacrifício coletivo. O que Elias vem restaurar no tempo do fim? Todas as coisas. Todas as coisas. Eu vou dar meio certo para quem fosse completo, porque você não está totalmente errado, só é o nome errado. Qual era a data? Nenhuma das que eu falei. Nenhuma das alternativas. Nenhuma das que eu falei estava certa. E a última pergunta, qual que é o nome do juízo que está acontecendo agora? Investigativo. Juízo investigativo. E eu já vou atualizar os irmãos. Nós, como igreja, estamos trocando o nome, tá? Há algum tempo para cá, de 1 ano e meio para cá, estamos pedindo para que a igreja chame de juízo pré-advento. Tá? De algum tempo para cá. Só que no sermão ainda eu falei juízo investigativo, né? Mas já vou avisando de irmãos que se vocês começarem a escutar juízo pré-advento, é a mesma coisa, tá? A igreja está mudando o nome. Posso dar meio certo também. Mas é o mesmo significado? É o mesmo significado. Mesma coisa. É que investigativo dá a entender que Deus não sabia das coisas, né? Deus já sabia, mas ele tem que fazer esse juízo antes da volta de Jesus. É a mesma coisa. Falou pré-advento, né? É isso mesmo, a gente está mudando já o nome. Então vamos entrar no tema de hoje. Queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Reis 18, verso 38. O tema de hoje é Elias e o fogo que desceu do céu. Esse é o título da mensagem de hoje. Elias e o fogo que desceu do céu. 1 Reis 18, 38 é o primeiro texto de hoje. E agora que estamos abrindo a Bíblia, eu queria fazer mais uma oração com vocês. Oremos. Senhor Deus Pai amado, que eu te recebo pela tua bondade e por estarmos aqui mais uma vez para estudarmos e aprendermos mais sobre ti. Nos guia no culto de hoje, que o teu Santo Espírito nos faça aprender e vivermos também o que estudamos aqui, Pai. Esteja conosco, pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, 1 Reis 18, 38, quem achar pode ler para a gente.
1 Reis, capítulo 18 e o verso 38. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Obrigado, irmã. A gente tem estudado ao longo de vários temas. Se eu não estou enganado, hoje é o 5º dia, né? Eu acho que é o 5º dia hoje. Então, a gente viu muitas coisas. A gente viu que o que o Elias, profeta, o Elias histórico fez, tudo que ele passou, vai acontecer de novo com o Elias do tempo do fim, que somos nós, a Igreja Adventista. Nós vimos que o Elias ficou um tempo de seca de 3 anos e meio, que foi o tempo que o povo foi protegido de 538 a 1798, que a gente chama de Idade das Trevas. O povo de Deus foi protegido naquela época. A gente fala que Elias veio restaurar o altar e que nós, como igreja, queremos restaurar a verdade de Deus que foi perdida ao longo do tempo. Tudo que Elias fez no passado, nós queremos fazer hoje como igreja. E o que simboliza o fogo do céu? Depois que Elias vem e restaura, cai o fogo do céu. O que é esse fogo do céu para nós hoje? Que a gente fala que é o terceiro Elias, então tem que saber o que é o fogo do céu. Vamos descobrir durante o dia de hoje. Então, a gente vai tentar entender o que é o significado desse fogo que desceu do céu. E para começar, eu queria entender com vocês o que é fogo na Bíblia. Vamos para Mateus 3:11? Mateus 3, verso 11. Mateus capítulo 3, verso 11. A gente tem as palavras de João Batista, o segundo Elias. E ele dá um aviso para a gente sobre o que o fogo teria de papel no tempo do fim. Então, Mateus capítulo 3 e o verso 11 começa falando sobre isso. Quem achar pode ler para a gente. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí muitas igrejas hoje falam, não sei se vocês já ouviram, alguma igreja vai falar, aqui nós temos o batismo do Espírito Santo. Já escutaram isso? Sim. Eu já escutei bastante. Isso aqui não fala do fogo, não se fala do fogo. Só que aqui fala, vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo? Diz isso? Não. Diz com o Espírito Santo e com fogo. Tem que ter os dois. A igreja de Deus no tempo do fim teria o Espírito Santo e teria algo simbolizando fogo, que nem foi com o primeiro Elias. Vamos para Atos 2? Atos 2, versos 1 a 4. Que é um texto bem conhecido, mas vamos ler o verso 3. Atos 2, 3. Atos capítulo 2 e o verso 3. Espírito Santo. Quem achar pode ler para a gente. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Obrigado, irmão. E na sequência todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha que interessante, quando aparece fogo na Bíblia tem a ver com quem geralmente? Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Sempre que tem uma descida de fogo, o fogo está em algum lugar, tem a ver com o Espírito Santo. Está sempre ligado. Os dois sempre andam juntos. E quando a gente vai analisar o que nós cremos no tempo do fim, lembra que nós lemos lá em Malaquias? No grande e terrível dia do Senhor, quando eu enviarei o profeta Elias. Essa palavrinha, esse nome na verdade, o grande e terrível dia do Senhor, não aparece em Malaquias. Aparece no outro livro que nós vamos ler agora. Joel 2:31. Joel 2:31. Joel capítulo 2 e o verso 31. Joel capítulo 2 e o verso 31. O Quem acha? sol Pode se ler. converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Então, em Malaquias, fala do dia do Senhor e fala também que viria o terceiro Elias. Em Joel, fala de novo do grande e terrível dia do Senhor, em Joel 2:31. E um pouquinho antes disso, ele fala de outra coisa que aconteceria perto da volta de Jesus.
Joel 2, 28, um pouquinho antes. Vamos ler só o comecinho. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, perto do grande e terrível dia do Senhor, da volta de Jesus, no dia do juízo, nós teríamos o envio do Espírito Santo. O Espírito Santo está extremamente ligado com o povo de Deus perto da volta de Jesus. E isso aparece em toda a Bíblia. Só que tem mais um detalhe. Vamos para Malaquias 4:4. Malaquias 4:4. Perto do final do Antigo Testamento. Malaquias 4, verso 4. Nesse capítulo de Malaquias 4, que nós já lemos nos outros dias, está falando do profeta Elias. Tanto que o verso de Malaquias 4:5 fala dele. Malaquias 4:4 fala de algo que está muito ligado com o profeta Elias, além do fogo. E a partir daqui eu vou começar a ligar os pontinhos que eu fui soltando. Malaquias 4, verso 4. Quem achar pode ler para a gente. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eles prescrevem em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, o que está falando? Que o terceiro Elias, ele teria relação com o Espírito Santo, com o fogo e com a lei que foi dada em Horebe. Tudo ok até aqui? Estamos caminhando juntos. O que aconteceu em Horebe, irmãos? A gente vai estudar isso e a partir daqui eu espero que comece a fazer um pouco mais de sentido que a gente conversou mais cedo. Deuteronômio 4, verso 11. Deuteronômio 4 e o verso 11. Em Horebe, Deus deu a lei. Ele deu os 10 mandamentos para o povo. E em Deuteronômio 4, 11, conta que algo aconteceu quando ele foi dar a lei. Quem achar pode ler para a gente. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 11. Vós vos aproximastes, postando-vos ao pé do monte. Toda a montanha ardia em chamas, que subiam até o céu, e estava envolvida por uma nuvem escura e densa. Quando Deus foi dar os 10 mandamentos para o povo, no Monte Horebe, como é que a montanha estava? Estava pegando fogo. Estava pegando fogo. Quando Deus foi dar a lei para o povo, a montanha estava pegando fogo. E aqui eu pergunto para os irmãos, como é que as tábuas foram escritas? O que escreveu nas tábuas? O dedo de Deus, o próprio Deus. O que escreveu nas tábuas? O próprio Deus. O dedo de Deus. E a gente sempre escuta pregações sobre isso, de que o próprio Deus, o Deus Pai, foi aquele que escreveu os 10 mandamentos do meio do fogo. Isso está certo, será? Porque ali fala o dedo de Deus. E eu queria perguntar para os irmãos, o que é o dedo de Deus? A gente vai entender agora na Bíblia o que é esse tal dedo de Deus. E eu vou usar uma história que está lá no Novo Testamento, lá em Mateus 12 e o verso 28. Enquanto os irmãos procuram, eu vou explicar. Essa história é de um endemoniado, cego e mudo. E essa história é contada em 2 livros, em Mateus e em Lucas. E esses 2 livros nos dão a resposta do que é esse dedo de Deus que escreveu os 10 mandamentos. Então, o primeiro texto é Mateus 12, 28, e quem achar pode ler para a gente. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, nesse texto, os demônios foram expulsos pelo Espírito de Deus, correto? Pelo Espírito Santo. Os espíritos desse endemoniado cego e mudo foram expulsos pelo Espírito Santo. Essa mesma história é contada em Lucas 11. Lucas 11 e o verso 20. Se os irmãos quiserem acompanhar até lá, Lucas 11, verso 20, conta a mesma história, mas tem um detalhe diferente. Então, Lucas 11 e o verso 20. E quem encontrar, pode ler o texto para a gente. Qual que é a diferença desse texto para o outro? Os demônios foram expulsos daqui pelo quê? No outro texto foi o Espírito Santo. Mas e nesse texto, o que expulsou os demônios? O dedo de Deus. O dedo de Deus. Então o dedo de Deus
que escreveu os 10 mandamentos é o Pai, o Filho ou o Espírito? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. O dedo que escreveu os 10 mandamentos é o Espírito Santo. Porque na Bíblia, quando geralmente nós temos uma coluna de fogo ou fogo, isso tem relação com o Espírito Santo. É o Espírito Santo escrevendo ou trazendo algo de Deus para nós. Então, o fogo de Deus lá no Monte Horebe tinha fogo, porque o dedo que apareceu escrevendo os mandamentos foi o dedo ou foi o Espírito Santo? Foi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não foi o Pai que escreveu os 10 mandamentos. Não sei quantos aqui sabiam disso, mas isso é um detalhe que fica um pouco escondido na Bíblia. Tanto que algumas traduções mais modernas da Bíblia nem colocam o dedo de Deus nesse texto. Então, esse é um detalhe que é muito importante, porque agora que nós sabemos disso, que foi o Espírito Santo que escreveu, vários textos da Bíblia mudam completamente o sentido para a gente. E agora eu queria abordar com vocês rapidamente o que esses textos mudam o sentido e o que significa para nós, então, a descida do fogo. O que significa para a nossa igreja a descida do fogo. Então, para começar, eu queria ver com vocês um texto que está em Deuteronômio 4:13. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 13, que fala qual que era o desejo de Deus. O Espírito Santo vem e escreve com o dedo, o dedo de Deus, nas tábuas dos mandamentos. E Deus já sabia que conforme o tempo fosse passando, o povo ia parar de guardar os mandamentos. E Deus já fala lá na montanha: o meu desejo é um desejo bem específico. Quem achar Deuteronômio 4:13 pode ler para a gente. Ele vos revelou então a aliança que vos ordenara obedecer, os 10 mandamentos, escrevendo-os sobre 2 tábuas de pedra. Em Deuteronômio 5:29 vai falar sobre um detalhe. Deus revelou a aliança nas tábuas de pedra. Mas em Deuteronômio 5, verso 29, ele já falou o que ele queria de verdade, porque ele sabia que aquelas tábuas não iam durar tanto tempo. Deuteronômio 5:29, o que diz? Deuteronômio 5, verso 29. Quem achar pode ler para a gente. Como seria bom se eles sempre pensassem desta maneira e tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Então Deus ele escreveu, o próprio Espírito Santo escreve os mandamentos nas tábuas de pedra, mas Deus já sabia que apesar da lei dele ser eterna, que o povo ia parar de obedecer aqueles mandamentos. E ele já fala: quem dera não tivesse só nessa pedra a minha lei, quem dera vocês obedecessem essa lei de verdade. E agora vamos para um dos últimos textos de hoje e depois eu vou explicar o que é esse fogo que desceu do céu. Hebreus 8, versos 8 a 10. Hebreus 8, versos 8 a 10. Hebreus capítulo 8, a gente vai ler os versos 8, 9 e 10, assim que os irmãos acharem, eu vou ler os textos. Hebreus 8, versos 8, 9 e 10. Então, vou ler os textos. Hebreus capítulo 8, versos 8, 9 e 10. Hebreus 8, verso 8. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir para fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Vamos só dar um pause aqui. Muitas pessoas falam o seguinte: Deus falou que faria uma nova aliança, que não ia ser igual à primeira, correto? E muita gente fala que Deus disse isso porque Ele está mudando os mandamentos, que Ele está mudando a lei. Mas o próprio Deus, no verso 11, explica qual que é a diferença da aliança antiga para a aliança nova. Olha o que Ele fala: porque verso 10, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então a diferença é que Deus agora está deixando mais claro que nunca. Eu quero que a minha aliança esteja na mente e no coração do meu povo. Que eles não só entendam, mas que eles vivam isso. Essa é a nova aliança que eu quero. Um povo que não tem só a lei gravada em tábuas de pedra, mas que não está seguindo. Eu quero um povo que entenda e que viva essa lei. E é por esse motivo que estamos fazendo essa série de domingos. Porque temas assim necessitam de tempo, de um tema talvez um pouco mais chato, no sentido de escutar o sermão, para que a gente possa entender o que a gente prega, que a gente possa entender o que a gente vive. Porque é isso que Deus pede de nós, que a gente entenda e que a gente viva essa nova aliança como igreja. Esse é o objetivo de Deus. E agora explicando. Desceu o fogo do céu para Elias, e nós já entendemos que o fogo do céu é uma manifestação de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Sempre na Bíblia que tem uma profecia de tempo, surge alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Foi dito para Noé que em 120 anos o Espírito de Deus iria parar de atuar no povo. E por 120 anos Noé pregou, e veio o dilúvio, correto? Então, tivemos a profecia de 120 anos e surge um profeta, Noé. Na sequência, Deus fala que o povo estaria no Egito como escravo por 400 anos. No final desse tempo, surge uma pessoa que liberta o povo. Qual o nome dele? Moisés. Moisés, mais um profeta. É dito que o povo de Deus ficaria no exílio em Babilônia por um período de 70 anos. Jeremias fala isso. E no final de 70 anos, surge um rapazinho de Babilônia que interpretava sonhos. Qual o nome dele? Daniel. Mais um profeta. Sempre que nós temos uma profecia com o tempo, surge um profeta. Ali Daniel, inclusive, faz mais uma profecia de tempo. Ele fala que em 70 semanas, em 490 anos, viria Jesus. E surge uma pessoa no deserto anunciando Jesus. Qual o nome dele? João Batista. Mais um profeta, o segundo Elias, inclusive. Porém, Daniel falou que em 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, que foi em 22 de outubro de 1844. Nesse dia surgiria alguma igreja, que seria a igreja correta. E essa igreja, se é uma profecia de tempo, o que ela precisa? De um profeta, porque é uma profecia de tempo. Então a igreja do tempo de Deus, do tempo do fim, precisaria de um profeta. E vamos para o último texto, que eu esqueci desse, mas tem um último texto, que é Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 13. Apocalipse 13, verso 13. Quem achar pode ler para a gente. Apocalipse 13, só dando contexto, está contando sobre o que seria inimigo do povo de Deus. O que o inimigo do povo de Deus iria fazer no tempo do fim. Apocalipse 13, pode ler para a gente. Quem achar pode ler. Apocalipse 13, verso 13. Só uma pergunta, o senhor quer dizer que na igreja ainda vai surgir esse profeta ou já surgiu? Já vamos chegar lá. Então, Apocalipse 13, verso 13. Quem achar pode ler. Ela realizou. Então, está falando que o inimigo do tempo de Deus, o inimigo do povo de Deus no tempo do fim, iria operar grandes sinais e maravilhas falsos, e até faria descer fogo do céu. Então, nós entendemos que no tempo do fim, vão ter pessoas descendo um fogo do céu, que é a manifestação do Espírito Santo trazendo um profeta, que seriam profetas falsos. Mas no povo de Deus no tempo do fim, teria o fogo do céu descendo, que seria o surgimento de um profeta verdadeiro, justamente na data em que teria a última profecia de tempo. Então, por que nós, como adventistas, acreditamos que nós somos a igreja verdadeira do tempo do fim? Porque nós somos a única igreja que tem um profeta que surgiu no final da profecia das tardes e manhãs. É por esse motivo, uma coisa que está bem clara na Bíblia. Porque a descida do fogo do céu lá para Elias, para nós, foi o surgimento de uma profetisa.
Isso que é o fogo do céu para o terceiro Elias. Esse que é o nosso entendimento. Nós cremos que o que foi o fogo do céu descendo para lá para Elias foi o surgimento de um profeta para a nossa igreja no tempo do fim. E o que nós entendemos é o seguinte: Deus não quer que restauremos a verdade, que restauremos todas as coisas de olhos vendados. Ele trouxe um grande auxílio para nos ajudar nessa caminhada, para nos ajudar a entender alguns temas que talvez aqui estejam difíceis. É uma forma de nos guiar à luz maior. Então, em resumo, todo mundo aqui entendeu o que é o fogo de Deus que desceu para nós hoje? É o surgimento de um profeta. Quando o fogo de Deus caiu lá para Elias, ele reagiu triste ou feliz? Feliz. O povo que era fiel a Deus, quando viu o fogo cair do céu, o que eles fizeram? Eles se alegraram. Eles restauraram na sequência do altar o culto a Deus. Eles foram com tudo para cima. O fogo cair do céu era um sinal de que estava na hora deles agirem, deles buscarem a verdade e usar essa verdade para pregar. E a nossa igreja, quando recebeu uma mensagem de um profeta que nos deixou tanta coisa para ler, como é que ficam esses livros hoje? Vamos ler. Como é que ficam esses livros hoje? Nós temos usado esse fogo do céu que desceu para nós? Ou ele tem ficado empoeirado nesse tempo de casa? Então, o nosso apelo, o meu apelo no dia de hoje, é que a gente precisa aproveitar essa grande dádiva, essa grande bênção que Deus nos deu. Ele desceu um fogo do céu especial para nós, que só nós temos, e nós muitas vezes não temos usado. Nós somos o único povo de Deus, em vários relatos bíblicos, que recebe uma bênção especial e não usa, deixa ela no canto. Então, o meu apelo final dessa manhã é que, se você deseja buscar entender mais e buscar estar mais dentro desse fogo de Deus que desceu para nós hoje, e usar isso a seu favor, a favor da mensagem de Cristo, para levar a mensagem ao mundo, eu peço que você fique de pé enquanto teremos a música final, e depois eu vou orar com vocês.
esse profeta já surgiu. Nós queremos que ele já surgiu. Nós queremos que se manifestou já esse fogo do ministério de Ellen White. Mas nós queremos que esse fogo vai vir mais uma vez, em algo chamado chuva serôdia. Só que é impossível Deus mandar o resto do fogo se a gente nem aceitou e nem usa direito o comecinho dele. Então, oremos nesse momento. Senhor Deus Pai amado, pedimos que o Senhor nos guie como tua igreja, Senhor, e como teu povo, que tem um ministério tão importante a desempenhar nessa terra, levando a tua mensagem ao mundo, Pai. Pedimos que nos fortaleça na fé, que nos guie para que possamos ter um reavivamento, uma reforma nessa igreja, Pai. Que possamos abraçar a tua bênção que o Senhor nos deu, para que possamos receber muito em breve a chuva serôdia e estarmos aqui vivos, aguardando e pregando a volta de Jesus. Amém. Esteja conosco sempre. Perdoe os pecados e falhas. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém.